Olá, saudações a você, para você que acompanha os nossos programas pela internet, muito obrigado. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá, faz a tua inscrição. Eu lembro a você, moradores do Recife, do estado de Pernambuco, que diariamente nós estamos na Rádio CBN, logo cedo, das 6h15 até o meio-dia. E para quem mora em outros estados, em outros países, é só acessar a internet cbnrecife.com. Nosso programa com informações diárias e prestação de serviços. Ative aí o sininho para que a gente possa mandar para você as informações. Seja bem-vindo. Saúde está na pauta do nosso bate-papo de hoje. O médico mastologista Albérico Tavares aqui dos nossos estúdios. Doutor Albérico, tudo bem? Tudo bem. Obrigado, viu, Obrigado pela oportunidade. Pela atenção. Vamos esclarecer. Olha, quando a gente fala, doutor Albérico, em mastologista, aí a gente já fica meio que receoso, porque vamos falar de câncer, né? Vamos falar de uma doença que termina, por muitas vezes, trazendo sérias complicações para quem sofre, para a família. Esclarecimento, informação do profissional de saúde é uma boa oportunidade de deixar as pessoas mais tranquilas, doutor Albérico? Não há dúvida. Eu acho que toda a questão do atendimento médico, de uma maneira geral, e em mastologia em especial, porque lida com essa questão do câncer, né? Que é um tabu para muitas pessoas. Para muita gente, né? Como sempre gosto de lembrar, ele está sempre relacionado a um trauma. Né? O medo que a gente tem de ter câncer e a experiência que pessoas, amigas ou parentes tiveram, e a gente sempre se reporta a essa questão. Então, informar é fundamental. Agora, para isso, ter segurança, ter noção do que está dizendo, não é? Acolher o que a pessoa tem de dúvida e buscar a solução para aquele problema. Então, solução é justamente isso, é esclarecer. Informação. O doutor Albérico, quando é que a mulher deve procurar um médico mastologista? A partir do momento que ela começa a ter uma vida sexual ativa, que começa a fazer uso de anticoncepcional, métodos contraceptivos, etc., então ela deve já procurar. Geralmente, nos tempos atuais, essa procura é mais para o ginecologista, não é? Mas quando a paciente começa a apresentar queixas ligadas à mama, o ginecologista faz seus exames iniciais, às vezes exames de rotina, exame físico, pede exame de imagem, e quando se depara diante de alguma situação nova, ele recorre e procura a informação do mastologista. Então é importante ser uma visita casada, procura o ginecologista e já procura também o mastologista, seria o ideal? Sim. Aí ajuda mais, porque inclusive ela se sente mais acolhida quando tem um problema na mama e diz, mas vou procurar um especialista. Então ele fica mais seguro. E até o profissional, o ginecologista, quando encaminha, o paciente fica muito agradecido. Porque ele vê que é uma preocupação do próprio colega ginecologista. Avançamos muito no que diz respeito à cura do câncer, da ação medicamentosa, na cirurgia, no pós, no tratamento, no durante. Esse avanço é muito real, é muito presente hoje, Exatamente. doutor Albérico? Graças a Deus é muito perceptível essa questão dessa mudança. É quase que uma mudança de estigma com relação à vida do paciente. Antigamente, toda cirurgia que envolvia tumor de mama era a mastectomia, que é a retirada da mama. E tirava a mama, a paciente ficava mutilada. Já era praxe. Se ela tem duas mamas, ficava com uma mama só. E aquela cicatriz enorme. Traumática, né? Traumático. É uma coisa assim que é mutiladora, né? Literalmente é mutilação. E, de fato, além disso, de tirar a mama, também fazia o que a gente chama de esvaziamento da axila. Porque os linfonodos, que são responsáveis pela, de certa forma, assim, a proteção do tumor em direção ao corpo, então também era dissecado. Então, todos os linfonodos da região axilar eram retirados. Então, trazia sequelas enormes para o braço da paciente, que ficava inchado. Então, a qualidade de vida era péssima. A radioterapia também era de uma forma muito agressiva. Radical. E a quimioterapia também. Na época que iniciamos, há 40 anos, 30 e poucos anos, basicamente a quimioterapia era de 3 drogas. E às vezes, em algumas situações, o próprio mastologista também fazia essa parte da quimioterapia, porque não havia especialista
específico para oncologia de mama. Hoje quer dizer, de de 3 drogas devemos ter umas 30 hoje. É mais que isso, inclusive. Então, esse arsenal terapêutico é muito bom porque cada paciente hoje é o que a gente diz assim, é um tratamento individualizado. Específico, né, então, se a gente tiver assim, por exemplo, para quem não está ouvindo, 10 mulheres com o mesmo tipo de câncer, 10 mulheres com a mesma idade, elas podem ter diferentes drogas de acordo com o seu perfil molecular. Então, quer dizer que o tratamento ele passa a ser individualizado, né? O tratamento individualizado, a possibilidade de lograr êxito é maior? Ah, claro. Isso não há a menor dúvida. Olha, hoje há paciente que recebe no consultório com tumores de 1, 2 centímetros ou 3, a gente encaminha para um oncologista e ele às vezes faz a quimioterapia antes da cirurgia, por alguma razão específica. E algumas vezes, não raras vezes, mas hoje, cada vez mais, a maioria das vezes, os tumores regridem de uma forma tal que a resposta é completa. Ou seja, a paciente que fez uma mamografia que tinha uma imagem de tumor, uma ressonância, depois do exame, do tratamento, não tem mais. Que bom. E a gente faz a cirurgia e quando vai para a patologia, mostra que realmente naquela mama não tinha mais o tumor. Isso é uma certeza de que o tratamento evoluiu de uma forma extraordinária. Muito, né? Ô, Tauberco, o que pode provocar um tumor numa mama? A hereditariedade prevalece, fatores externos, alimentação, poluição, estresse. O que pode provocar um tumor numa mama? Justamente, esse é o grande desafio. Isso, né? Isso na mulher como também no homem também. Como são todos os cânceres de uma maneira geral. Mas em mama a gente tem realmente isso. O fator genético é um fator muito importante. Certo. Sabemos, deve ser observado, né? Deve ser observado, né? Com atenção. Quer dizer, é um pai, é uma mãe, é uma avó. Exatamente. Tá. Então é um fato importante. Outro é o estilo de vida da pessoa. Certo. Esse estilo de vida envolve várias coisas. Então isso cada vez mais está se dando importância. Porque o fator hereditário é uma herança que você tem e não tem o que discutir. Então, se minha avó, minha bisavó, minha tia tem câncer, então eu posso ter essa herança genética. Não tenho muita coisa que mudar. Mas o fator ambiental, quer dizer, o que depende de mim, ambiental no sentido de os fatores externos, quer dizer, fator reprodutivo. Então, eu posso optar entre usar ou não anticoncepcional, ter filho cedo ou não, amamentar muito ou não, enfim, a prole, definir se eu tenho muitos filhos, com que idade. E há pessoas hoje, que é muito comum, nem querem mais filhos hoje em dia. Isso é uma atitude. A alimentação. Então, as pessoas hoje, às vezes, pela necessidade do dia a dia, então, têm dificuldades até ter alimentação natural como antigamente. Come ruim. Né? Come ruim, come mal e pouco e tudo. Então, também não dorme bem. São pessoas que estão preocupadas com a sua atividade, enfim. Então, tem problemas à mesa, tem problemas na cama, porque não dorme bem, e às vezes tem problema do relacionamento com pessoas e com a sua vida, que a gente chama assim, a vida espiritualizada. É uma bomba, né? Então tudo está em jogo. Então, esses fatores, eu posso, de certa forma, tentar ajustar ao meu modo de Quer ser. dizer, dá para a pessoa resolver um monte de coisa aí, né? Tirando a hereditariedade, você resolve 90%. É bom que se diga, a hereditariedade está aí em torno de 5% a 10% só. Então elimina tudo. Então o resto vai por conta desses fatores. Agora, essa é a questão. Só que as pessoas que não têm essa concepção de que nós somos donos do nosso corpo, porque Deus nos deu essa maravilha, claro, essa máquina mas perfeita. nos deu também o arbítrio. O livre, Então eu posso utilizar de uma forma, eu posso dormir mal, eu posso comer mal, eu posso me angustiar, eu tenho meus problemas, meus rancores, beber, fumar, né? Tudo de ruim você pode fazer. Obesidade, sedentarismo, tudo mais. Então são coisas. E o importante hoje em dia que está sendo muito valor, é a questão do sistema neuroimune endócrino. Certo. O que então, é isso? Então, as pessoas têm que entender que nós somos um conjunto do físico, o emocional e o espiritual. Então, quando você tem essas situações mais ou menos resolvidas, você tem um certo equilíbrio. Você é como se fosse uma pessoa completa. Consequentemente, você vai agir melhor, com mais eficiência,
diante dos problemas que a gente diz assim, físico, químico e biológico. Então, aqueles fatores agressivos, físico e biológico, eu estaria melhor preparado se eu estivesse com essa minha integridade imunológica que tem a ver com isso. Então, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que dormir bem, eu tenho que ter uma mente boa e o espírito está leve. Agora, o doutor Albérico, a idade, o avançar da idade, tem alguma correlação com o desenvolvimento de um tumor na mama? De uma maneira geral, sim. Quanto mais... Porque questão de próstata. Se eu viver muito, possivelmente eu terei um problema na próstata, não é isso? Exatamente. Essa mesma regra vale para tumores às mamas? Sim. Há até pouco tempo, e hoje se mantém também, embora diminuindo esse percentual, as mulheres começam a ter câncer e a incidência começa a aumentar a partir de 50 anos. Certo. Então, vai aumentando a partir de 50, 60, etc. Só que hoje nós estamos percebendo o aumento de pacientes mais jovens. Precoce. De uma forma. Mas isso certamente em virtude de todos desses fatores outros que não o genético. Entendo. Vamos lá. Para a mulher especificamente, o álcool é mais agressivo do que para o homem? O cigarro é mais agressivo do que para o homem? Certos hábitos para a mulher são mais agressivos do que para o homem? Ou essa coisa é por igual? Não, realmente a questão a fisiologia da feminina, mulher, ela realmente, nesse sentido, ela tem mais dificuldade de competir com o homem nesse sentido, se é que se pode chamar de competição. Mas a fragilidade dela é maior, então ela é mais suscetível. Agora, não há assim, trabalhos que levam a conclusão efetiva de que a quantidade ingerida disso vai provocar isso, aquilo outro, para a mama. Certo. Agora, sabemos de uma maneira geral que, como há fatores que contribuem para a degeneração das células, e a mama também é uma célula, então, automaticamente entra nesse rol dos elementos que contribuem negativamente para a coisa. Então, de maneira geral, o quê? Uma vida saudável, não é? Uma pessoa de bem, alegre, e pronto. Esse perfil, ele dificulta ter doença e, tendo doença, facilita o tratamento caso assuma essas, digamos assim, informações e ela possa se preparar para o seu tratamento. Vamos combinar que energia positiva só gera energia positiva, né? Não tem dúvida. Câncer, doutor Albérico, fumar. O cigarro é definitivamente uma praga e um estimulante para todo tipo de câncer? Sim, isso aí já está devidamente comprovado, porque os elementos que compõem o cigarro, de fato, levam... Substâncias químicas. Tudo. Então, realmente é um mal. Além de sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos. Imagine o seguinte, uma das coisas que nós temos na natureza é o ar, né? A gente vive porque respira. Se respira bem, vive bem, né? Vive bem. Se respira mal, então você botar a brasa na boca e ficar puxando 4.500 substâncias nocivas todo dia, é uma coisa impressionante, né? Impressionante. Assim. Veja aí a capacidade que tem o organismo de reagir contra esses elementos. Então, e a gente mesmo assim... Nós tivemos essa ratificação agora nesse período de pandemia, que os fumantes... né? Tiveram mais problemas, essa coisa toda. O senhor falou, bebida. Bebida tem um poder também destrutivo, doutor Alberto? Tem, mas é o seguinte, como tudo na vida, é aquela maneira de utilizar a dosagem. Então, aquele elemento que seria mal, mas se for, digamos assim, consumido de uma forma que aquilo traga um bem-estar... Sem exagero. Então ele traria um bem. Não estou fazendo apologia ao álcool de forma nenhuma. Mas se fala, inclusive, que o vinho ou que uma taça de vinho tem os seus benefícios, Exatamente. Né? Uma taça, não é um litro, não. Né? Detalhe, né? E seria por dia, não é? Uma taça por dia, por hora. Né? Não seria por hora. Exato. Então é isso. Então, é importante, veja, se aquela pessoa chega em casa, está cansada, trabalhou, está estressada, não consegue dormir, e se uma taça de vinho faz com que ela se relacione com a esposa, com a esposa ou com o cônjuge, e faz uma reflexão de vida, que foi um dia proveitoso, fez o bem, vai dormir feliz. Rezou, agradecer a Deus e amanhã tem outro dia. Perfeito. Agora, se a pessoa sai do trabalho e vai para um local tomar alguma coisa com um amigo e fazer, então isso vai fazer mal. Então, tudo
é a temperança, não é? Parcimônia, né? Agora, o doutor Alberto, quando o senhor fala nessa coisa da evolução das drogas? No passado, eram 3 tipos de medicamento para fazer um tratamento de câncer. Hoje são mais de 30. As drogas de hoje, para efetivo tratamento do câncer, elas são mais eficientes e menos agressivas? Exatamente. Então, esse é que é a novidade, não é? Então, isso a gente chama, hoje já existe muito, né? O que se chama tratamento de célula-alvo. Então, há medicamentos que não mais destroem, como, por exemplo, perder o cabelo, e ele vai diretamente àquela célula. Que era uma contraindicação do tratamento do câncer, né? É um efeito colateral, exatamente. Perfeito. Então, quando se botava a droga, ela agia sobre todo o organismo. Exatamente. E hoje se faz o tratamento para aquela centralizado. Isso, né? Exatamente. Então, para que a pessoa que está em casa possa entender o seguinte: aquela célula que está se reproduzindo excessivamente, fora de controle, que é o câncer. Por que é câncer? Porque ela é diferente da célula-mãe, é um filho que gerou uma célula que foi gerada de uma forma atípica e gera outra célula atípica. Então, essa atipia vai se pronunciando a ponto de se transformar numa célula diferente da mãe, completamente. Então, ela não segue mais as regras e faz seus próprios métodos. Então, começa a crescer de uma forma acelerada. Então, as drogas utilizadas são para combater células que estão em crescimento muito acelerado. Direto. Ali, né? Uma das células que crescem rapidamente é o cabelo. Certo. Você faz a barba, no outro dia tem barba. Na outra hora já está crescendo. Então, essas drogas vão pegar essas células e, consequentemente, pegariam também da maneira prática para se falar. Assim, né? Então, Alberto, veja. Quem teve algum tipo de câncer, e aí estou tratando de maneira mais ampla, saindo um pouco da mama, mas quem teve algum tipo de câncer, teve o tratamento, conseguiu a cura. Alguns cânceres são recidivos, ou essa recidiva ela vai depender de cada caso? Ela vai depender de cada caso pelo seguinte: se estabelece que, no caso de mama, por exemplo, a recidiva ela ocorre em torno de 2 anos, certo, em média. Então, se tiver... Então, fez um tratamento, e o tumor voltou, etc. Então, recidiva. Mas uma paciente que fez um tratamento 10 anos, 15 anos, 20 anos depois teve, então a gente geralmente associa aqui, aquela paciente não conseguiu tirar do total da sua... Quer dizer, as razões que levaram aquela paciente a desenvolver o câncer daquela maneira, essas razões não foram devidamente combatidas. Então, aquele estresse, aquele medo, aquele situação que estava prendendo a pessoa de uma forma assim emocional. Porque, por exemplo, é muito comum a questão relacionada com perdas. Certo. A pessoa que perdeu um grande amor, perdeu seu pai, um filho, um impacto psicológico, um emprego, etc. Então, às vezes, não consegue se resolver plenamente, e isso ficou como se fosse uma dificuldade que tem de enfrentar. Com pessoas que têm traumas e têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Você consegue ver aquela pessoa não está diferente. Então, também, diante da doença, não reage da forma adequada. Quer dizer... E, muitas vezes, ela curou aquele processo, mas as razões estão lá ainda, as causas estão lá. Entendi. Então, quer dizer, a célulazinha maléfica, ela está lá, só esperando o momento para disparar e em algum momento o gatilho é disparado. Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa, senhor. Pensamento negativo pode dar câncer? Sim. Pode. Frustrações. Sim. A pessoa pode desenvolver o câncer com isso? Sim. Má alimentação, claro, que pode dar câncer. Contribui. Agora, quero entrar mais nessa questão do eu. Se eu sou uma pessoa negativa, se eu sou uma pessoa que não tem pensamento positivo, se eu sou uma pessoa rancorosa, quem guarda rancor pode vir a desenvolver câncer? Sim, não há dúvida disso. Porque a forma que a pessoa tem de resolver esses problemas, ele não encontra. Aí fica guardado. Exatamente. Então, como é que se resolve alguns problemas? Falando, conversando. Expondo, desabafando. Isso pode ser no seio familiar, claro. Isso pode ser entre amigos, isso pode ser procurando a religião. Então, tem que ter algo com que a gente possa
falar. Veja, até Jesus, ele se comunicava com o Pai. Isso. Quando ele tinha problemas, ele se isolava, subia e fazia as suas orações. Então ele precisa disso. Isso ele fazia não é porque ele precisasse necessariamente, mas era para dizer a gente que a gente precisa externalizar. Então quer dizer que a questão do câncer, além de todas essas causas que o senhor citou, dessas causas externas, o eu, né, o como você vive com você, também pode levar a desenvolver algum tipo de câncer. Porque eu tenho que ser a favor de mim. Eu não posso ser contra. Exato. Então, na medida que eu não me entendo, eu não me compreendo, ou algo que me incomoda, eu tenho dificuldade de me relacionar, por exemplo, eu também teria dificuldade de me relacionar com a doença. Há pessoas que não admitem, Aldo, de chegar ao seguinte: doutor, se eu souber que eu tenho câncer, eu não quero me tratar não, eu prefiro morrer. Nossa. Então, é uma pessoa que está ruim despreparada para dizer, eu não tenho condição de enfrentar. Se você não consegue enfrentar um amor que foi desfeito, você não consegue enfrentar um emprego que você perdeu, né? Não é? Doutor, uma coisa interessante que o senhor cita aí, e o telespectador, o ouvinte, há de convir, é o seguinte: tratamento de uma criança com câncer, na maioria esmagadora das vezes, a criança consegue se recuperar. Exato. E bem, porque não tem maldade, né? Porque é pura, porque não tem noção da magnitude e acha que está tudo bem, né? Pelo lúdico, pela brincadeira, pela força, ela se cura, né? Exatamente. Então, isso a psicologia tem mostrado. Diferente do adulto, né? Que já está contaminado, né? Exatamente. A partir dele próprio. Coisa interessante. Então, por isso que também é importante a questão do tratamento, hoje as técnicas cirúrgicas, né? Porque antigamente a gente estava falando no início, né? O tratamento era mutilador. Então, a paciente ficava boa do câncer, mas olhava para si e dizia, eu não sou mais a mesma pessoa, nem para mim, nem para meu esposo. E às vezes é o esposo que não aceitava. E há inúmeros casos de parentes que se separação, discriminação, e né? maridos que largam a mulher, né? Por esse aspecto. Então, a cirurgia veio trazer para essa mulher um pouquinho de alento. Por quê? Ela hoje tira a mama, mas pode fazer a reconstrução no mesmo momento, no mesmo ato cirúrgico, e coloca o silicone. Então, ela tira a mama, não tira, em muitos casos, não tira o mamilo, não tira a areola, e deixa a pele, e a gente, por baixo do músculo, coloca um silicone. Então, ela sai de lá com o volume mamário idêntico. Um mês depois, quando terminar de ter adreno, curativa, etc., ela está com o sutiã normal que ela usava antes. Então, que é bom, ajuda muito na recuperação. Então, esse trauma que ela teria por ser adulta e se conhecer, já não tem. Coisa que a criança não percebe passa, isso. Verdade. Então, doutor Albérico, pensamento positivo, sempre. Sempre. Boa alimentação, sempre. Prática de exercícios físicos, sempre. E sempre pensar positivo. Sempre pensar positivo. Dessa maneira, as coisas melhoram, a tendência é que você evolui muito, né? E isso vale para tudo na vida. Então, veja, a gente quando diz, você precisa ter uma religião. Então, se eu sou católico, se eu tenho Jesus Cristo na minha vida, não significa que eu não vou ter problemas. Claro, lógico. Apenas eu vou ter condições de talvez resolver melhor. Exatamente. Mesma coisa funciona para a saúde. No momento que eu me compreendo, sei das limitações, procuro profissionais e eles me informam e dizem como eu posso fazer para recuperar, e quando eu assumo que eu vou passar por turbulência, eu vou abrir mão da minha vaidade, eu vou ter que perder a mama, eu vou ter que esperar um pouco no consultório, meia hora. Eu sempre gosto de dizer, quando a paciente vem para o consultório, vai esperar um pouquinho, né? Mas às vezes essa demora de 5, 10, 15 minutos, para ela é um tormento. Então ela não está ainda preparada para receber a cura que ela procura. Perfeito. Porque ela está ainda envolvida de questões. Ela não gosta da secretária, ela não gosta do telefonema, a maneira. Então, tem que ter uma abertura para dizer, bom, eu estou doente, eu preciso disso. Mas eu tenho que ter a minha parte. Claro. Minha parte é essa. Tem que se doar, né? Se doar. Tô, Albérico, obrigado, viu, pela sua atenção, pela fala. Até um próximo encontro aqui, tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado. Para você que acompanhou a gente, o nosso programa, contacte através das nossas redes sociais. Até um próximo encontro.